Hoje, 2 pontos, a noção da aliança e Jesus continua a confusão com os judeus. Gênesis, Abrão, aqui ainda com um A só, hein? Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Atenção nesse para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Pessoal, essa é uma passagem extraordinária e eu vou dizer um pouco mais. Ela é até mais do que extraordinária. Ela é praticamente o começo de tudo. Com essa aliança que Deus trava com Abraão, é que a gente começa a dar os verdadeiros passos concretos até poder chegar em Jesus. Essa aliança, ela, pelo texto, pelo que a gente conhece, pelo que a gente ouve falar, ela é tida como uma aliança para que Abraão tivesse uma grande descendência, para que Abraão tivesse a terra, Abraão e a descendência dele, tivesse a terra, o país de Canaã. Então a gente costuma associar isso como sendo uma aliança para que Abraão pudesse ter filhos e para que Abraão pudesse ter a terra, Abraão e a sua descendência. Pessoal, essa é uma aliança que o que revela e o que está por trás dessa questão de descendência e de terra é o próprio Jesus. O que está por trás, o verdadeiro conteúdo dessa aliança, não é exatamente uma descendência física humana e nem muito menos uma terra, querendo dizer uma área, um chão, um país. Essa aliança é a aliança em que aqui, dentro dessa promessa, está o próprio Jesus. Entrar na terra e, como ele diz aqui, o país de Canaã, e para que isso seja aliança para sempre, essa é a aliança de Jesus. E isso vai ficar claríssimo lá no Evangelho. Salmo 104, o Senhor se lembra sempre da aliança. A mesma aliança lá de Abraão, hein? Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Atenção pessoal, não virou ponto, mas vale a nota. De que aliança Deus se lembra? A aliança de dar uma terra, a aliança de dar uma descendência, a aliança que Davi aqui nesse salmo está invocando e se lembrando desde os primórdios, quando Deus apresentou o conceito a Abraão, é a aliança de que Deus daria um Salvador. Toda a história do Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento só tem valor, só traz revelação quando você enxerga lá dentro Jesus. A história por si só, os eventos como um todo, em si, não são nada se neles você não vir Jesus, se neles você não vir a preparação de um povo do qual sairia o Salvador. E é essa aliança, a aliança de que viria um Salvador, que Davi invoca aqui. João, capítulo 8, continuação exata do de ontem. Disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Estavam achando que Jesus estava enlouquecido. Como assim?
né? Abraão morreu e os profetas também morreram. E tu dizes, e você agora vem dizer, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem você pensa que é? Disseram os judeus para Jesus. Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, vocês dizem que Ele é o seu Deus, vocês acham que Ele é o seu Deus. Vocês, no entanto, nem sequer o conhecem. Mas eu, Jesus, o conheço. Eu, Jesus, conhece Deus como Pai. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu conheço Deus como Pai e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu. Olha que loucura Jesus falando. Abraão viu esse dia e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Muito bem, então agora vamos aqui começar nossa exploração, João 8. Primeiro grande ponto, naturalmente, essa frase de Jesus é espetacular. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. E olha só, ele o viu, Abraão viu. Quando Abraão viu? Essa é a grande pergunta. O que será que Jesus quis dizer aqui? Os judeus ficaram de cabelo em pé. Jesus não tinha nem 50 anos. Como é que ele poderia ter vivido no tempo de Abraão? Mas Abraão viu. Abraão viu, pessoal, no exato instante em que Deus fez com ele a aliança. É aquilo que a gente viu na primeira leitura. Quando Deus faz aliança, se ficares comigo, você terá a sua descendência e a terra. Isso é a aliança e isso representa Jesus. Tem 1000 explicações aqui por trás, o que é a descendência, o que é a terra, mas no coração disso está a promessa feita a Abraão de que viria um Salvador. Repetindo, toda a graça do Antigo Testamento, a razão de ser do Antigo Testamento, não é acompanhar como se fosse um livro de história da humanidade, a história de um povo. Povo enquanto povo, ele por si só não seria nada. Aquele não é um povo qualquer, aquele é um povo para quem Deus fez uma promessa por meio de uma aliança, no meio do qual viria um Salvador. Quando você reconhece isso, Jesus está desde o momento zero indicado no Antigo Testamento inteiro, aí sim você começa a entender de verdade o Antigo Testamento. Um segundo aspecto que vale mencionar aqui já foi abordado em algum evangelho desses últimos dias e até gerou questionamento. Atenção aqui, Jesus mais uma vez fala, quem glorifica Jesus não é ele mesmo, é o próprio Deus, que Jesus se refere a ele como meu Pai. E olha o que Jesus de novo fala para os judeus, no entanto, não o conheceis. Quando Jesus fala não o conheceis, ele está realmente dizendo que os judeus não conheciam Deus como Pai. No evangelho anterior em que esse trecho aparecia, a gente já comentou passagem do tipo, a gente chegou inclusive a afirmar, os judeus aqui representam a humanidade inteira, a humanidade sem Cristo. A humanidade sem Cristo não conhece Deus como Pai. Isso vale para os judeus que não conhecem Deus como Pai enquanto não reconhecem Cristo, isso vale para os ateus, isso vale para os budistas, isso vale para os espíritas, isso vale para qualquer um que não conheça Cristo de verdade. Não conhece Cristo, não conhece Deus como Pai. Por quê? Porque é só com Cristo que você é filho. Filho, ontem foi falado exaustão, filho é aquele que se converte a Jesus. Esse é filho e para esse Deus então passa a ser pai. Para todos os outros que não são convertidos, não conhecem Jesus,
Deus não é exatamente um Deus Pai. Deus é um Deus Rei. É o Deus Criador. Você não é filho, você é súdito. Você não é filho, você é criatura. Tem uma gigante diferença. De todo modo, deixe bem claro, aqui Jesus está falando de Deus como Pai. E esse Deus como Pai, judeu e nenhum não cristão conhece. Por fim, agora o ponto mais importante do Evangelho, a frase de Jesus. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa é a frase que você tem que lembrar, decorar. Jesus falando aqui da morte, naturalmente se refere não à morte física, a dessa vida, porque essa vida em si não vale nada, mas a vida espiritual, aquela que a gente vai ter eternamente ao lado de Deus. E com isso, a gente já pula para o nosso ponto. O nosso ponto é exatamente essa frase. Quando Jesus vira e fala que nós jamais veremos a morte, isso é verdade se e somente se nós guardarmos a palavra. Lembra do evangelho de ontem? Jesus já tinha dito algo muito parecido, só que ao invés de usar o verbo guardar, ele usou o verbo permanecer na palavra. É sinônimo, pessoal. Quer dizer exatamente a mesma coisa. Então, é quase como se a gente devesse ler da seguinte forma. Se nós permanecermos, ou se nós guardarmos, se nós permanecermos na palavra, nós seremos verdadeiros discípulos, conheceremos a verdade e essa verdade vai nos libertar. E isso é sinônimo de que nós não morreremos. A explicação para isso está no Evangelho de ontem. Por que nós não morreremos? Nós não morreremos porque estaremos livres do pecado. Nosso espírito viverá para sempre em Deus. Ponto crucial.